Vamos lá. Criei coragem para vir aqui gravar esse vídeo, falar um pouquinho com vocês algumas coisinhas que, enfim, não são coisas que precisam ser esclarecidas, mas são coisas que eu decidi vir compartilhar. Para quem não me conhece, eu sou Lu Ribeiro, eu sou empresária, tenho um salão na cidade de Piracicaba, faz 13 anos já que trabalho na minha área, sou cabeleireira também, tem algumas pessoas que atendem aqui no meu espaço, algumas profissionais, e infelizmente nos últimos anos eu acho que vem acontecendo algumas coisas que tem me deixado assim bem pensativa em várias questões, né? E uma das coisas que tem acontecido é que eu tenho decidido sair dos atendimentos para ficar mais na gestão do meu negócio. E inicialmente eu achei que fosse algo assim, algo que eu estava sendo ingrata, algo que eu estava desprezando, né? Muitas vezes a gente tem muita resistência para o novo e às vezes nós estamos já a caminho do próximo nível, só que a nossa teimosia em continuar, em abrir mão de certos lugares, de certas posições que já não fazem mais tão sentido na nossa vida, nós não conseguimos caminhar. E eu acredito que é isso que tem acontecido comigo. Nesses últimos anos eu tenho insistido ainda em atendimento, ainda faço alguns atendimentos, atendo bastante. E é algo que eu comecei a me questionar bastante, porque tem coisas que já não fazem mais sentido. Ah, mas você tem tanta demanda assim para você parar de atender? Não. E justamente por isso eu tenho sentido essa necessidade, porque se eu não parar para organizar o meu negócio, organizar as minhas coisas, eu jamais vou conseguir dar continuidade nele. E eu tentei assim vários caminhos mesmo. Eu tentei diminuir meus atendimentos, eu tentei ser professora, ensinar aquilo que eu sei, deu muito certo, mas isso me custou um esgotamento, um burnout, que eu quase entrei numa depressão. Eu tentei fazer aquilo que o mercado demandava, que é criar o curso de gestão. Nesses últimos 5 anos eu estudei muito sobre gestão, estudei muito gestão de pessoas, gestão financeira, como você alavancar um negócio. Tenho aprendido muito, tenho crescido muito meu negócio, mudei assim totalmente a cara dele, mas muitas vezes não é o que o mercado quer que você faça, o mercado demanda, que é o que você foi chamado para fazer. E foi exatamente algo assim que caiu a minha ficha. Nesses últimos dias eu tenho ficado quieta, né? Eu até achei que eu estava igual Elias numa caverna me escondendo, mas não. Às vezes Deus ele nos chama para ficar quieta, ouvir e saber reconhecer a voz dele. E é necessário a gente parar, a gente escutar, a gente reconhecer, fazer perguntas para nós mesmos, que às vezes nós temos medo da resposta, mas é necessário a gente parar e ficar esse tempo esperando, porque nenhum homem e nenhuma mulher que foi chamada para algo, ela vai conseguir ter sucesso aonde Deus não a chamou. Ela vai conseguir um contentamento, ela vai conseguir ser realmente satisfeita naquilo. E muitas vezes foi isso que tem acontecido comigo. Às vezes eu quero me sentir satisfeita naquilo que eu faço,
naquilo que eu acho que é o que eu fui chamada para fazer, porém não há satisfação, né? E quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou, por mais que seja difícil, por mais que seja um caminho ruim aos nossos olhos, nós vamos estar satisfeitos, porque estamos fazendo de fato aquilo que fomos chamados. E muitas vezes, por não fazer aquilo que fomos chamados, é que nós entramos em depressões, em crises, em burnout, e acaba sendo desgastante, a nossa alma fica cansada, a nossa alma fica ansiosa, fica aflita, porque nós estamos caminhando sabendo os próximos passos, só que não foi o caminho ao qual nós fomos chamados. E eu tive que descobrir isso da pior maneira, que foi vivendo na pele, foi caminhando, foi exercendo aquilo que eu achava que era o correto, mas era com a força do meu braço, era aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava, mas eu não tinha parado para perguntar se era realmente a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus não é só você estar inserida em um palco, você está inserida em lugares, né? Você ser uma ministra da palavra, não é só isso. Viver a vontade de Deus é você estar aonde você está, mas fazendo aquilo que você foi chamada. E talvez hoje você ainda não saiba para que você foi chamado. Talvez hoje você ainda não tenha clareza de qual é a vontade de Deus para sua vida, e tá tudo bem. Eu só digo para você uma coisa: não espere mais tempo, não passe, não gaste mais o seu tempo fazendo coisas que você deseja, que você acha que é o correto, e não viva a vontade de Deus. Pare. Talvez Deus esteja chamando você para o silêncio, talvez Deus esteja chamando você para a solitude. E solitude é diferente de solidão. Solitude é um lugar onde você vai encontrar nele, é você passar tempo com ele, é você ouvir a voz de Deus, aprender a entender qual é a voz de Deus e qual é a voz da sua alma, qual é a voz do seu desejo, qual é a voz da sua vontade, qual é a voz da sua carne. E às vezes nós estamos tão cercadas de pessoas, de situações, de sonhos nossos, de desejos nossos, que nós não paramos para escutar e para tentar entender qual é a voz de Deus. Então, eu senti vontade de vir aqui gravar esse vídeo porque eu sinto no meu espírito que Deus ele está fazendo um convite para as mulheres que têm a coragem realmente de parar tudo o que estão fazendo agora. Aquelas que sabem que só estão fazendo algo porque é o correto. Às vezes o correto para você não é a vontade de Deus, então não vai ser correto no reino dos céus. E eu sinto no meu espírito que Deus está chamando mulheres que estão em direções erradas, que estão em direções delas e não em direções dos céus, para você parar. Talvez você vai ter que se levantar de algumas mesas, talvez você vai ter que falar não para algumas pessoas, talvez você vai ter que deixar algumas pessoas para trás. Se precisar, faça como Abraão fez com Ló, mas pare e escuta o que Deus tem para te dizer hoje.